Renovados votos de bom dia, são 8:03 minutos. Hora de trabalhar para contribuir no crescimento do nosso querido país. Então, se estiver distraído, por favor, preste atenção no seu serviço. Sempre que puder, dê uma olhada na sua tela para estar também atualizado dos factos que acontecem em Angola, mas não tenha a atenção totalmente dirigida a nós, ok? Nós não queremos prejudicá-lo de modo algum. Se estiver em casa, obrigado por escolher-nos como sua companhia. Se estiver, sobretudo, a fazer as suas tarefas diárias, fique sabendo que, enquanto trabalha para melhorar o aspecto da sua casa, vai poder também adquirir aqui algum conhecimento bom. Dentro de pouco tempo teremos Gelson Canda e Paulo Nascimento para o tema empreendedorismo juvenil. Mas antes disso, vamos olhar para outra nota. O Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola realizou na passada sexta-feira a sua terceira sessão ordinária do Conselho Nacional 2021. Entre os assuntos internos abordados na sessão destaca-se a situação da pandemia da Covid-19, suas consequências na economia angolana. O presidente do Conselho Nacional e do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola, João Ernesto Pedro, mostra-se preocupado com as práticas de despedimento por parte da entidade empregadora das mais variadas empresas público-privadas, assunto em abordagem durante a terceira sessão ordinária do Conselho Nacional. Temos que, como organização, assumir e dizer claramente que houve um aproveitamento profundo na parte do empregador. Porque, como dissemos, ao invés de começar a fazer-se despedimento em massa, conforme tem estado a acontecer, e que já vai contramão, porque o Sr. Presidente da República, João Manuel Lourenço, tinha dito que, enquanto existissem situações menos abonatórias em relação a essa pandemia, os patrões não deviam despedir. Mas, por nós, parece que o despedimento aumentou muito mais que no tempo em que a economia começou a degradar. O responsável do CIPECMA fez saber que, apesar da crise que o país atravessa, e mesmo antes da pandemia, o sindicato aumentou o número de filiação, mas ser necessário fazer-se cumprir com as leis. Depois que saímos naquela primeira crise do pagamento em dólar, tivemos um pequeno descaimento, mas antes da pandemia, começamos a ter um crescimento em termos de filiação. Neste momento também temos que aceitar que temos tido uma quebra significativa em relação à desfiliação forçada. Porque os nossos filiados, por norma, quase são os nossos filiados que são despedidos. Isso é verdade. O responsável, João Ernesto Pedro, durante a sua intervenção, apelou também aos tribunais por causa dos atrasos nos processos jurídicos. Às empresas, nós pedimos um pouco de paciência, porque esta pandemia está a atingir a todos, incluindo as empresas. Ao nosso governo, nós pedimos aos membros do governo que prestem um pouco mais atenção junto dessas empresas. Eu disse ao governo e também eu disse às empresas. E também agora peço também aos trabalhadores para que haja também paciência. E pedimos um pouco de celeridade aos tribunais. Este é o grande calcanhar daquilo que temos vivido. Como há, por vezes, determinadas situações de processos um pouco complexos, como arrastam muito tempo, então os patrões não estão com preocupações de despedir, porque sabem que os trabalhadores angolanos vão desistir por falta de condições e outras coisas. Então, esta questão é importante e fundamental neste momento.
Os participantes à terceira sessão ordinária do Conselho Nacional 2021 abordaram, entre outros assuntos, como a discussão e a aprovação do relatório do Secretariado Nacional do Sindicato CIPECMA e a situação atual da vida social e sindical. Pois é, estamos cá nós presentes nesta manhã de informação prometida devido segunda-feira. Nós temos tido aqui temas em abordagem e hoje temos os dois convidados já connosco aqui no estúdio, tal como anunciamos. Falaremos do empreendedorismo juvenil. Principalmente este tempo da pandemia da Covid-19, que muitas pessoas, infelizmente, perderam os seus postos de trabalho, outras passaram a trabalhar em casa e há mais tempo para se pensar num negócio, criar uma pequena empresa e ajudar os outros também a terem um posto de trabalho. Então vamos falar desse tema, as facilidades, os desafios no contexto de Angola. Os convidados: Gelson Kanda, é consultor de negócios e também é formado em administração pública. Bom dia. Bom dia, caro jornalista. Bom dia, audiência do Primeira Página. Muito bem-vindo. E temos também aqui no nosso estúdio, para compartilhar este painel e termos este debate nesta manhã, Paulo Nascimento, ele que é empreendedor e é jurista. Paulo, bom dia. Bom dia, Ilustre Afonso. Muito bem. Preparados para a conversa, não é? Certeza. Tem de ser. Então, vamos começar pelo Paulo mesmo. Quando se fala de empreendedorismo juvenil no contexto de Angola e principalmente em tempo de pandemia, como é que podemos caracterizar e quais são as barreiras que podemos encontrar? Bom, o empreendedorismo, de uma forma geral, devia ser definida para um contexto único. Não devia haver definições aqui para sociedades ou realidades diferentes. Mas como cada caso é um caso e o contexto, às vezes, leva-nos a ter que buscar definições ou buscar alguns critérios para conseguirmos separar a definição sobre o mesmo. Em Angola, falar de empreendedorismo juvenil é falar de um jovem arriscado, é falar de ter que batalhar muito. Por quê? Porque políticas em Angola para o nascer do empreendedorismo ainda é muito pequeno. Ou seja, ainda há poucas políticas em Angola que incentivam ou que fazem por si só nascer novos empreendedores, sobretudo na cabana de juvenil. Mas temos visto aí algumas políticas que têm melhorado cada vez mais a atividade ou o renascimento de empreendedorismo no nosso país. Muito bem. E ao Gelson, a questão que eu faço é: o nosso mercado é aberto para a criação de negócios? Olha, Afonso, infelizmente nós não temos uma realidade que nós gostaríamos que tivéssemos. E quando estamos a falar de empreendedorismo, nós estamos a falar de ideias inclusivas, pessoas que pensam ou idealizam uma determinada situação e acham, incorporam no mercado para também servir como um poderio de autossustentabilidade e empregabilidade acima de tudo. Mas, conforme falou muito bem o colega de painel, as políticas não nos dão prioridades para isso. Infelizmente, os programas existentes são programas que eu posso aqui, de uma forma, afirmar que são selecionáveis e o mercado em si não nos dá uma abertura para, na realidade, fazermos acontecer aquilo que é o empreendedorismo como tal. Eu que falo em especial, sou empreendedor para a área de formação e consultoria e sei o fechamento que existe dentro do critério do nosso mercado quanto à inclusão de uma dada ideia. Primeiro é que as oportunidades não são excedidas para, na realidade, as pessoas que pensam. Isto se não tiver um vínculo, uma ideologia política, acabas por não ser beneficiário daquilo que são as políticas empreendedoras. E as instituições que deviam, de uma forma criteriosa, ambientalizar o processo do empreendedorismo em Angola,
infelizmente, não o fazem de uma forma intensificada, porque aqui o critério partidarizado vem para poder, se calhar, de uma forma ou de outra, amenizar aquilo que é o contexto do empreendedorismo. Mas em que aspecto isso é observado enquanto empreendedores? Olha, eu primeiro falo no aspecto enquanto jovem, que é o real tema que estamos aqui a tratar, mas também enquanto agente social, porque de uma forma ou de outra, todo o critério de uma ideia a qual eu vou trazer ao mercado é para poder beneficiar a sociedade em si. Por isso é que nós temos as empresas dentro daquilo que é o contexto social como definidas como uma entidade social representativas, porque elas estão representadas por pessoas e desenvolvem um conjunto de atividades direcionadas às pessoas. Então, aqui eu falo num ambiente, numa visão como jovem, acima de tudo, e agente social. Muito bem. Paulo, ainda nessa visão de haver poucas políticas que favoreçam o jovem, a questão que eu faço é, hoje em dia, para constituir uma empresa, já não exige que você tenha somas avultadas em dinheiro. Acabou por ser um pouco mais facilitado esse processo. Isto já não é um passo que se pode dar para chegar a criar uma empresa e que possa depois desenvolver outros negócios. Quando vocês falam de dificuldades, o que é que realmente impede o jovem de crescer? Ilustre Afonso, vamos dizer que sim, que é verdade, que hoje para se criar uma organização, uma empresa, está mais facilitado. Mas me diz agora, o que é que adianta termos novas empresas a surgirem que em 3 meses, 6 anos, acabam elas morrendo? Ou seja, elas surgem como nunca e acabam como nunca. O que é mau. Qual é o fator que faz com que essas empresas não Aqui há progridam? vários fatores. E se tivermos que ilustrar aqui, se calhar levaria muito tempo, mas vamos aqui falar para pequenos fatores que deviam ter atenção. Por exemplo, eu defendo que devia haver uma espécie de incubadora ou uma espécie de estufa. O que eu chamo de incubadora? Incubadora é uma pequena organização, uma pequena política que acompanha os pequenos empreendedores, que acompanha os novos empreendedores. Por quê? A certificação de novos registros, de novas empresas, ou de novos empreendedorismo, ela vem em si facilitando aquilo que é atividade. Mas depois o indivíduo, por falta de um acompanhamento, ou por falta, se calhar, daqui do incentivo, ela acaba morrendo. E um dos grandes maus é, por exemplo, a questão dos impostos. A questão da intimidação do que os próprios empreendedores, sobretudo os pequenos empreendedores, sofrem diariamente com as exigências que o próprio Estado por si só vem cobrando diariamente. Por quê? Porque se olharmos para aquilo que é os empreendedorismos, os empreendedores que estão no mercado, hoje, sobretudo, os que atuam mais dentro dos bairros, eles trabalham no informalismo. Por quê? Porque lá a administração falha muito, as políticas falham muito. E quem serve o cidadão ou as comunidades são os pequenos empreendedores. Não acha que aí há alguma anomalia do ponto de vista da participação do empresário nas contas do Estado, quer dizer, o pagamento do imposto? Porque aí há muita fuga ao fisco. É verdade. É verdade que a contribuição do imposto é necessária, porque o país assim precisa. Mas vejamos, para cobrares o imposto, para qualquer que seja a organização, é preciso que se saiba qual é a situação financeira dessa organização. Mas o pagamento do imposto deve ser desde que a empresa esteja em atividade. Sim, mas aí está o problema. Então, se existem empresas que surgem, muitas delas surgem sem uma documentação, ou seja, sem estar legal no nosso mercado, e é preciso sairmos um pouco por cento da cidade e entrarmos para aquilo que é as comunidades mais a fundo, e vamos ver que quem serve o cidadão diariamente dentro da comunidade são os pequenos empreendedores. As cantinas, enfim. E a administração pública, o próprio Estado, está muito distante desses. E se tiver que agir sobre isto, ou tiver que entrar dentro desse, é mais para intimidar e buscar. E o que é preciso deixarmos daqui de olhar é aquilo, que não devemos olhar para os pequenos empreendedores, ou para os empreendedores, sobretudo os que mais sofrem, como sendo mais uma salvaguarda para aquilo que é os cofres do Estado, quando muitos deles até precisam de apoio do Estado. Mas a verdade seja,
muitas vezes os agentes que vão ao terreno é que mancham o nome do Estado, porque não é missão do Estado ir retirar o negócio de quem está a fazer, por exemplo, a sua Quando porta de essa casa. gente atua em nome do Estado, ele acaba por levar o nome do Estado. Obviamente, individualmente, podemos responsabilizar o cidadão, porque as organizações não agem, o que agem são as pessoas, mas quando tiver em função, quando tiver a mando do Estado, é sobre o Estado que se vai recair qualquer situação ou algum tipo de culpa. Mas bem, não é só o Estado. Todos nós aqui devemos estar ligados para aquilo que é a melhoria do negócio, porque estamos a olhar aqui para a melhoria do negócio, queremos melhorar o negócio, porque só melhorando o negócio conseguimos melhorar a situação do cidadão, porque o grande índice de desemprego hoje vinca-se muito nessa que é a situação de poucos empreendimentos, de poucas organizações, poucas empresas. Então, se o empreendedor é parceiro do Estado, então o Estado, obviamente, deve criar condições para que esse parceiro se mantenha em pé. E cresça. E para que isso aconteça, é preciso que haja política. E as políticas não precisam ser a nível da administração, podia ser a nível nacional. O que é preciso? O que é preciso é que as políticas são a nível nacional e depois estão acompanhadas a níveis municipais, quem sabe até distritais. O que acontece? Dentro dos municípios, dentro do distrito, devia haver organizações, pequenas estruturas que atuassem dentro dos bairros, dentro da comunidade, para ir saber quantos negócios surgem. O Estado só tem os dados daqueles que lá vão, mas é responsabilidade do Estado, enquanto órgão máximo do país, saber quem nasce, como nasce, quando morre. Então, é preciso que o Estado tenha esse registro. Se o cidadão não vai atrás do Estado para ir registrar, então o Estado vai. Ok, só que aqui, o Estado não precisa ir lá para sufocar. Olha para aquilo que é a atividade. Se a atividade até for lícita, se a ideia até for boa, o Estado olha para aquilo que são as dificuldades e deve apoiar. E muitas das vezes os empreendedores não precisam só de apoio financeiro. Um dos grandes mal que existe sobre essa classe camada é a falta de acompanhamento. Falou em falta de acompanhamento, eu coloco agora uma questão ao Gelson. O Gelson é consultor de negócios. Eu pergunto o seguinte, a falta do acompanhamento que o Paulo aqui menciona, a falta de uma instrução de gestão, porque há muitos que surgem com negócios, criam empresa e não têm noção profunda de como gerir o negócio. Este elemento acaba por contribuir naquilo que é a desistência ou a falência das empresas? Sim, Afonso, nós quando falamos de acompanhamento, nós estamos a falar de dar diretrizes às pessoas que vão fazer acontecer a sua ideia dentro do mercado ao qual eles vão estar inseridas. E é necessário aqui haver essa educação, na realidade, daquilo que se vai fazer enquanto empreendedor, para que encontremos os caminhos, não é? As vias, os métodos ou os procedimentos a adequar segundo a realidade que nós vamos poder encarar. Porque, às vezes, eu tenho chamado a atenção que as organizações só conseguem manter aquilo que é a sua performance quando, na realidade, o principal autor, que é a pessoa que rege por ela, consegue encarar o seu principal objetivo dentro da própria organização e dentro da própria sociedade. Exato. Mas também é necessário aqui, nós estamos a falar do empreendedor já como um fator real, que consiga dar credibilidade daquilo que são os seus afazeres ou o trabalho ou o serviço que vai levar ao mercado. Primeiro, enquanto empreendedor, já fazedor de uma determinada atividade ou vendedor de um determinado produto, precisa entender o critério da doação. Porque às vezes nós não estamos preocupados a quem adquire o nosso produto. E isto pode servir como o motivo principal também para a decadência do seu negócio. Ali o ilustre a falar que nunca sabemos quantas empresas nascem e quantas empresas morrem em um curto espaço de tempo. Então nós precisamos, na realidade, orientar. E estas orientações, elas advêm através dos tais chamados consultores ou mentores de negócios, ou também através das incubadoras. Na realidade, as incubadoras, e falou muito bem, foi feliz, elas vêm para amadurecer as ideias a qual vamos poder levar ao mercado.
porque na incubação nós vamos encontrar todo um processo de acompanhamento em detrimento daquilo que eu vou fazer de uma forma muito ponderada no mercado ao qual eu vou estar inserido. Então, é necessário e tem aqui um fator muito importante em podermos acompanhar toda pessoa que vai trazer um determinado produto ou um determinado serviço dentro do mercado. Algo que eu não queria aqui deixar de salientar. Também é necessário pensar que esta ideia empreendedora que nós hoje estamos aqui a massificar nas mídias, felizmente, foi algo que anteriormente nós não dávamos por importância. E nós estamos a ver isso porque hoje se trata de um refúgio de autoempregabilidade. Aos níveis do nosso país, em que a empregabilidade ou desemprego está muito considerável, está uma fasquia já fora do normal. Hoje os jovens encaram o empreendedorismo como sendo a via mais fácil e simples para poder certificar, para poder testificar aquilo que é a sua vivência e poder acomatar aquilo que são as suas obrigatoriedades enquanto pessoa, enquanto agente de família, enquanto irmão ou enquanto vamos assim falar, parte social deste país que é Angola. Então, nós precisamos entender que precisamos de direcionamento, acima de tudo, para darmos credibilidade àquilo que nós fizemos. Se a memória não me trai, foi inaugurado recentemente um centro que vai direcionar jovens no ramo do empreendedorismo. Está aqui localizado no distrito do Benfica, município de Talatona, que é o Centro de Formação do Empreendedor, se não estiver enganado. Este poderá trazer algum benefício para aqueles que querem enveredar pelo caminho, que vocês, de alguma forma, têm alguma experiência? Sim, eu acredito que sim, porque, na realidade, os centros, essas instituições vêm para poder lapidar o processo ou as ideias inovadoras que o mercado precisa. Deixa aqui também frisar que o empreendedorismo não se apega apenas numa ideia primária, ela pode se apegar numa ideia até secundária ou terciária. Estamos a falar, por exemplo, para levar uma melhor percepção lá à casa. Quando falamos de uma ideia primária, estamos a falar de uma ideia em que você mesma tenha um instinto de criação, o processo parte de si. Não existe ainda no mercado. Uma ideia secundária é pegar-se em algo que já existe e nós vamos, se calhar, criar um outro serviço para podermos prestar aquilo que já existe. E dizer que essas instituições vêm para poder facilitar e ajudar neste processo, para poder trazer aqui, de uma forma muito coesa, a ideia própria para ajudar com que os empreendedores consigam manter no mercado. Mas também, Afonso, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, que as instituições estão munidas de burocracias, principalmente no nosso país, que é uma realidade. Quando nós precisamos de abrir uma empresa, agora que o guichê, por exemplo, já facilitou os seus serviços e cresceu muito o guichê, mas ainda vimos os instintos de burocracia nas instituições quando nós precisamos implementar uma ideia, por exemplo, precisamos de um apoio das administrações, das comissões de moradores, nós ainda encontramos problemas que vêm impelir aquilo que é o processo de crescimento da própria organização. Então, nós aqui precisamos, na realidade, de surgimento dessas organizações, dessas instituições, para poderem lapidar e, se calhar, massificar de uma forma muito ponderada aquilo que é o nosso mercado e o empreendedorismo como tal. Muito bem. Paulo, concorda com a opinião de que é preciso facilitar o espaço em si da implementação? E quanto ao surgimento do centro de formação também? Não, vamos começar. Quanto ao surgimento do centro de formação, obviamente ele é bem-vindo. Bem-vindo porque dali vai surgir novos empreendedores, sobretudo aqueles que têm a ideia e não têm na veia aquela coisa que é o empreendedorismo. Exatamente. Mas dizer que este centro inaugurado este ano, por exemplo, foi o mês passado, não foi o único. Em 2019, por exemplo, tivemos a primeira feira do empreendedorismo, que contou com 100 empresas, entre elas empresas nacionais e estrangeiras. Para dizer que iniciativas como essa já existem e têm existido há muito tempo. A própria ministra da Juventude e Desporto, Ana Paula do Sacramento, disse que, por exemplo, ela vai... Porque, vamos ver, falar de empreendedorismo aqui, olha-se muito mais para aquilo que é a classe juvenil. E a ministra, sendo ela da Juventude e Desporto, no ato da inauguração deste centro, ela própria, a sua excelência, a sua ministra, frisou que este vem trazer daquilo que muito sonho para a realidade. E esse sonho, deixando de estar apenas no sonho e vir para a realidade, pode se tornar para aquilo que é o nosso contexto,
uma solução para muitos daqueles que são os problemas. É pena que surge em que situação? Na situação em que mais empresas morrem diariamente. Por quê? Quando, com esse ano atípico, já desde o ano passado, que estamos a viver com esse problema da pandemia, que afetou o mundo todo, a classe que mais foi afetada é a classe empreendedora, sobretudo os pequenos empreendedores. Tem sido muito difícil manter os empreendimentos e, sobretudo, os postos de trabalho, porque não há condições. E não há condições, vamos olhar aqui para aquilo que é a realidade. Qual foi a última medida tomada no último decreto? Sábado e domingo, os empreendimentos ligados à restauração e bares não funcionam. Vamos ver, para esta classe, que na sua maioria é sobre o final de semana que sobrevive, é sobre o final do mês que sobrevive, obviamente estamos a mandar esses empreendimentos para o esgoto. Só vamos aqui ver as expressões, mas é verdade. Quando, se calhar, medidas não foram tomadas em outras áreas, é só para vermos diariamente, os autocarros estão lombados, e não olha-se para aquilo, mas olha-se para aquilo que são os pequenos negócios, esses estão a ser sufocados, e é preciso que tenhamos atenção nas próximas medidas, porque se assim continuarmos, estaremos a criar centros, ou estaremos a criar academias, mas para nada valer. Por quê? Porque as empresas que já existem, os empreendedores que já existem, os empreendimentos que já existem estão a ser sufocados. O pior é que políticas como essa surgem sempre, e se fizermos um estudo, desde 2010 para cá, as políticas de empreendedorismo têm tendência de aumentar mais a um ano antes das eleições, que é mau. Se olharmos para aquilo que são as estatísticas, diz que o maior número de criação de empreendimentos surgem um ano antes das eleições. Por questões, será que é por questões políticas? Será que é aqui uma coincidência? Vamos deixar isto a benefício de quem quiser analisar. Mas é mau, porque o estudo apresentado pelo Dr. Antônio Mela, que fez um estudo entre 2002 e 2017, mostra que, no AMBO, neste período, foram criados cerca de 500 e tal empreendimentos. A fim de 2017, nesse intervalo foi feito o estudo, 37% desses empreendimentos acabaram por fechar. Os que se manteram, foi preciso ver quais foram as condições que permitiu que os mesmos mantessem, mas muitas delas foram porque tiveram financiamento de terceiro, de outras organizações, de bancos. Estes, se calhar, já nem estão na classe dos pequenos empreendedores, já nem, se calhar, está no nosso nível, está num nível mais elevado, que tem uma outra atenção, se calhar até tem vinculações partidárias. Mas por que a questão que eu faço aqui, e já antes do intervalo, por que essa abordagem acaba sempre por se chamar a questão partidária ou política? Há algum elemento indicador disso? Não, a nossa história, leva-nos se recuarmos um pouco a história. O termo empreendedorismo é novo naquilo que é o nosso contexto. Mas, na verdade, em Angola, já tem indivíduos que vêm a empreender há anos. Sim. Se calhar até nem sabiam que o nome daquela atividade ou daquelas iniciativas era empreendedorismo. Angola não tem muitos anos em termos de empreendedorismo, porque se olhamos para a nossa história, em 75 estávamos a lutar para uma independência, de lá para que estávamos a lutar para a paz. O contexto em si também não era favorável para criar empreendedorismo ou para criar empreendimentos como é possível hoje. Se calhar até na altura não ter as políticas que hoje temos. Mas já naquela altura existiam indivíduos que por si só sobreviviam, sustentavam a família com seus pequenos negócios. Isso já existia. O termo é novo, ok. Mas quando vem dizer, por exemplo, empresário ligado ao partido, eu acho que isto... Mas isso existe? Bom, existir, sabemos todos nós que existe. Porque olhamos para aquilo quando se chama empresário da juventude, que tipo de jovem estamos a falar? Numa pequena análise, o Paulo, por exemplo, não é proibido de estar ligado a um determinado partido político? Não. O que tem em causa aqui não é estar ligado a... E enquanto empresário, o que eu não entendo é qual é a situação, o problema de alguém apresentar-se como um empresário
e estar ligado às vestas de um partido Bom, político? as burocracias, elas surgem mesmo com o interesse. Acha que há alguma facilidade para aqueles que estão vinculados a um São partido? mesmo as facilidades. Hoje, a burocracia São existe por um facilidades. interesse. São facilidades. Existe por interesse. Iniciativas isoladas, elas até são bem-vindas. É mais fácil eu, não estando ligado a nenhum partido, criar uma iniciativa. Depois dessa iniciativa criada, ou depois de dar alguns passos, os olhos dos políticos entram naquelas iniciativas, nesses indivíduos, mas com que objetivo? De ser mais um ganho para aquilo que é a sua classe partidária, que é o mal, porque devíamos afastar as empresas dos partidos, das políticas, porque a visão é única. Não, se nós olharmos para aquilo que é empreendedorismo ou empresas e política, então vamos dar prioridade a quem? Aos nossos. Não existe nosso no mundo do empreendedorismo, no mundo das organizações, não deve existir um nosso, deve existir oportunidade para as pessoas. E o que nós temos, enquanto empreendedor, temos tido muita atenção é na seleção dos nossos parceiros, sobretudo os nossos colegas, aqueles que diariamente dão vida aos nossos empregos, às nossas empresas. Porque nós não estamos diariamente nas nossas empresas. Nós, muitas das vezes, vamos atrás de outros. É como qualquer. Nesta altura, por exemplo, estou cá eu a trabalhar, o meu chefe pode não estar atentamente ao que eu estou a fazer. Mas, no final de tudo, espera um bom resultado. Então... Sim, mas vejamos lá. Eu, por exemplo, além de ser empreendedor, também trabalho para alguém, estudo. E dizer que tem um empreendimento, se calhar na cabeça de algumas pessoas vem a questão, mas como ele mantém esse emprego, essa empresa, essa organização? Mantenho como? Através daqueles que foram os indivíduos que eu consegui selecionar para dar vida. Agora, o que é preciso? É preciso, depois de cumprir com aquilo que é a tua agenda diária, que é ir para o emprego, ir para a escola, depois ir para aquele que é o teu empreendimento. Muitas das vezes não dormimos. Muitas das vezes, quando os outros têm que ir, porque temos que respeitar aqui que os horários por questão de lei, quando os nossos colegas vão para casa, muitas das vezes nós nos mantemos nos negócios. Exatamente. Sem hora, sem dia. Muito bem. O nosso tempo obriga-nos a um pequeno intervalo agora. Voltaremos em breve, Paulo e ao Gelson, para falarmos de um fenómeno novo agora e está a fazer bastante sucesso nas redes sociais. Fala-se muito hoje em dia do empreendedorismo digital. E pouco, muitas das vezes, se tem esclarecimento do que é isso, como funciona e de que forma as pessoas podem tirar bom proveito disso. Depois vamos olhar também para outros aspectos que dominam essa atividade. Caro telespectador, volte connosco e não saia daí. Até já.